Passada falamos a respeito da melhor ideia de Deus, que foi a igreja, e nós explicamos porque a igreja é uma grande ideia de Deus, e hoje nós vamos falar sobre qual propósito Deus tem com esse povo que Ele constituiu para a sua glória, que é a igreja de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-lo, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Podem se assentar. Eu quero me concentrar nessa última afirmação texto lido. Em Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia já preparado para nós. Deus, irmãos, faz tudo com propósito. Deus é muito inteligente. Tudo que Ele faz com propósito. Ele tem um propósito para a igreja e, obviamente, Ele tem um propósito para a sua vida também. Uma das coisas mais lindas da nossa fé, do Evangelho, do cristianismo, é que Deus Ele traz dignidade para a nossa vida, adicionando na vida do homem propósito. Deus não deseja que ninguém fixe um propósito na vida. Se você não tem uma causa pela qual vale a pena morrer, não vale a pena viver. Então nós precisamos conduzir as nossas vidas de modo a termos uma causa pela qual possamos batalhar todos os dias de nossa vida. E Deus nos dá, na Escritura, um propósito magnífico. Quando a gente fala de propósito de Deus para a vida, nós temos uma tendência, até pela força da tradição que temos, de imaginar numa experiência mística, em que nós vamos ouvir uma voz celestial, que vai falar para a gente exatamente o que a gente deve fazer. E de fato, muitos santos de Deus vivenciam essa experiência e conseguem discernir o seu chamado em uma revelação específica de Deus. Nós sabemos que pela continuidade dos dons espirituais, o Espírito Santo continua ativo na igreja, e Ele fala, Ele revela, Ele se comunica conosco, nos deixando cientes da profundidade da revelação de Jesus Cristo. Só que o que Deus deseja nos ensinar essa noite e esclarecer para a gente é que Ele nos deixou um manual, que é a Bíblia Sagrada, e nesse manual Ele deixou muito claro para nós qual é o propósito que Ele tem para cada cristão na face da terra. Então talvez você seja um cristão que nunca tenha tido uma experiência sobrenatural com Deus, que te marque, no sentido de ter visto uma visão, de ter tido uma revelação extraordinária, e às vezes você julga por isso que a sua vida não tem propósito, ou talvez não está claro para você o que Deus espera da sua vida. Por isso, meu desejo nessa noite é recorrer à Escritura e trazer para você uma palavra que vai te mostrar que Deus já nos disse o que Ele espera de cada um de nós. Independente da revelação que você teve ou não, a Bíblia nos apresenta 5 propósitos para os quais Deus chamou a igreja, e nós precisamos conduzir a nossa vida dentro desses 5 propósitos. Se você quiser sinceramente responder a pergunta: estou fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Você precisa perceber o quanto esses propósitos são reais na forma como você vive a sua fé no Senhor Jesus. Só para eu entender, se os irmãos estão comigo, quantos desejam nessa noite saber qual o propósito de Deus para a sua vida? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Se a gente quiser afirmar com certeza: estou fazendo a vontade de Deus, Deus quer encontrar em nós esses 5 propósitos. O primeiro deles está registrado em Mateus capítulo 22 e o versículo de número 37. É interessante a gente observar, nós não faremos isso hoje, mas eu acredito que a gente, na continuidade dos estudos, poderá ver que Jesus viveu os 5 propósitos. Os apóstolos viveram e ensinaram a igreja a viver os 5 propósitos, e eu desejo humildemente ensinar os irmãos a recorrer à Escritura nessa noite, para que nós possamos identificar
esses 5 chamados que Deus faz para cada salvo, individualmente, e para a sua igreja coletivamente. Mateus capítulo 22, o verso de número 37. Todos os irmãos encontraram? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O jovem da nossa mocidade, leia para a gente, por favor. Jesus disse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Louvado seja Deus. Nós fazemos a vontade de Deus quando nós o amamos acima de todas as coisas. O primeiro chamado que Deus faz para você é um chamado para adoração. Glória a Deus. Quantos são chamados para adorar a Deus aqui nessa noite? Então a primeira coisa que Deus espera de nós é que nós o adoremos, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Se nós formos simplificar o que significa amar a Deus sobre todas as coisas, eu poderia trabalhar com 4 linhas aqui de pensamento. A primeira, eu amo a Deus quando eu me disponho a conhecê-lo através da palavra que Ele nos revelou. Você demonstra o seu amor por Deus quando você manuseia a sua Bíblia e procura através dela conhecer o Deus que te salvou, o Deus que te amou, o Deus que te chamou para pertencer a Ele. Pessoas que amam a Deus são apaixonadas pela palavra de Deus. Amém. O tamanho da sua adoração é proporcional ao tamanho do seu compromisso de estudar e meditar na Bíblia Sagrada. Se você lê muito a Bíblia, você ama muito a Deus. Se você lê pouco a Bíblia, você ama pouco a Deus, pastor. E se eu não tive a oportunidade de aprender a ler, você tem um outro caminho que Deus te dá, porque Deus é sábio, sabe das limitações nossas. Você é alguém que escuta a palavra de Deus, guarda ela no coração, porque uma vez que ela está dentro do coração, ela transforma a tua vida e ela te leva à adoração. Quantos aqui querem adorar a Deus através da leitura da Bíblia Sagrada? Então nós precisamos estar apaixonados pelo livro. Nós amamos a Deus quando lemos a Escritura. Nós também amamos a Deus quando nós oramos. Você foi chamado para orar, sabia? É tão gostoso conversar com Deus. É tão gostoso falar com o nosso Criador. Quando a gente gosta de alguém, a gente gosta de conversar com essa pessoa. Só para ter uma ideia, quem gosta de uma boa conversa aqui? Levanta a mão. Não é mesmo? Conversar é tão bom, é tão gostoso. E a gente fala pelo cotovelo, não é? Então Deus deseja ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento ele é desenvolvido através da oração. A oração ela tem alguns princípios, a gente vai falar sobre esses princípios ao longo do que resta do ano nessa série, mas basicamente a oração é aquele diálogo que nós temos com Deus, e a gente fala com Deus porque a gente se interessa. Quando a gente está interessado sinceramente em criar um vínculo com uma pessoa, um relacionamento com ela, a gente conversa bastante com ela. E que gostoso é quando a gente senta para conversar com alguém. E eu tenho algo para te falar nessa noite. Deus quer que a gente se assente para conversar com Ele. Você está lavando a sua louça, minha irmã? Lave a sua louça conversando com Jesus. Você está fazendo a sua faxina? Faça a sua faxina conversando com Jesus. Você está dirigindo o seu carro? Dirige o seu carro conversando com Jesus. Mas presta atenção na sinalização também, senão você toma multa. Mas eu tenho, por exemplo, pastor Geraldo, uma paixão de conversar com Jesus no volante. Eu tenho até um hábito, irmãos. É até menino, mas eu aprendi a fazer assim. Eu tiro tudo que está no banco do passageiro, tiro tudo de lá e eu falo assim: Jesus, senta aqui do meu lado, eu estou precisando conversar com o Senhor. E eu estou lá guiando o carro, e eu estou lá desabafando com Jesus, falando como é que está a vida, falando como é que está a igreja, apresentando as causas da minha família, dos meus irmãos na fé. E quantas vitórias eu tenho alcançado dessas conversas que eu tenho com Jesus ali, em algo que nem aparenta ser muito religioso, mas a fé em Jesus ela vai além da religião. Irmãos, que coisa gostosa é quando você tem essas experiências extraordinárias com Deus em coisas simples da vida. Já fui renovado espiritualmente tomando banho, trabalhando, fazendo uma arte no computador. Quando a gente está mergulhado na vida com Deus e o adora em espírito e em verdade, cada momento é adoração, cada lugar é um culto, e cada segundo é um momento para ter um encontro com Deus. No limite a sua vida cristã aqui dentro,
Aqui dentro é uma pequena parcela. Você tem que viver Deus lá fora. E quando você vive Deus lá fora, você está adorando a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Nós amamos a Deus quando consagramos nossa vida para Ele em obediência. Nós temos uma tendência, irmãos, de reduzir a adoração à música. E a adoração é muito mais do que música. O louvor é uma forma de adoração, mas a verdadeira adoração é aquela que expressa com a nossa vida em perfeita obediência à vontade de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, em João capítulo 14, verso 21, nós que fomos chamados para a adoração, nós que fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos entender que a maneira bíblica de demonstrar isso também é quando nós obedecemos a Ele em todos os seus preceitos, em todos os seus ensinamentos. João capítulo 14 e o verso de número 21. João 14, verso 21. Todos os irmãos encontraram? Amém. Alguma irmã do círculo de oração? Venha para a gente, por gentileza. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja Deus. Você viu que coisa linda? A nova tradução na linguagem de hoje, ela fala um pouco mais simples. E ela diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Eu também a amarei e eu vou mostrar para ela quem eu sou. Aleluia! Irmãos, quanto mais a gente conhece alguém, se relaciona com alguém, mais essa pessoa se mostra transparente com a gente. Você pode perceber que existem diferentes graus de amizade. Na linguagem coloquial brasileira, a gente fala que tem o conhecido, a gente fala que tem o colega, a gente fala que tem um amigo e a gente fala que tem um irmão, não é? A gente gradua as pessoas pelo tanto que nós nos relacionamos com ela. Então, se você for olhar no seu círculo social, você tem conhecido, você tem colega, você tem amigo, você tem irmão. E são desses que tem essas graduações maiores de relacionamento que você sabe mais a respeito da pessoa. Que a pessoa pode mostrar para você exatamente quem ela é, porque você a ama por aquilo que ela é, e não pelo aquilo que ela faz. Você tem realmente um sentimento vivo a respeito dessa pessoa. Assim é Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais Deus se mostra para a gente. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós percebemos Deus nas mínimas coisas da nossa vida. Se você quiser ter um relacionamento mais estreito com Deus e experimentar Deus, sair da teoria, você tem que se tornar amigo de Deus nessa noite. Você tem que começar um relacionamento vivo com Ele. E como que você consegue isso? Aceitando e obedecendo aos seus mandamentos. Deus exige mais que discurso da gente. Deus exige compromisso com Ele. Glória a Deus. Quantos querem estar comprometidos com Deus aqui? Adora o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o primeiro chamado que Deus faz à igreja, e é o primeiro propósito que nós temos para afirmarmos com certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, é o chamado da adoração, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Você vai perceber que você de fato está vivendo isso quando Mateus 6,33 for uma verdade na sua vida. O dia que você puder olhar para Mateus 6,33 e se ver nesse versículo, você pode com certeza dizer que você está vivendo uma vida de adoração a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus 6,33. Algum obreiro aí na nave da igreja, faça a leitura para a gente, por gentileza. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você buscar o seu próprio reino e a sua própria justiça, não tem como você amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quem já descobriu que no reino a gente perde para ganhar,
E ao perder a própria vida, nós ganhamos a vida de Deus, e aceitando a vontade dele, a gente pode afirmar sobre todas as coisas: eu amo meu Deus que me salvou. Então nessa noite, perca um pouco para ganhar. Tira o foco um pouco de sucesso profissional, de dinheiro, de coisas materiais. Isso são uma esfera muito pequena da vida. Todas aquelas pessoas que tentam ganhar a terra perdem o céu. Mas todo mundo que se esforça para ganhar o céu, Deus dá para ele o céu e dá para ele a terra também. Amém. Então se empenhe em fazer a vontade de Deus, e as coisas necessárias vão ser acrescentadas na sua vida. Quantos estão vivendo isso podem adorar o nome do Senhor Jesus? Então, o primeiro propósito de Deus para a minha vida, o propósito da adoração, que eu fui chamado para a adoração. O segundo propósito, eu fui chamado para o serviço. Eu faço a vontade de Deus quando eu amo sinceramente o meu semelhante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22 e o verso de número 39. Eu recebi uma figura, essas figuras que a gente chama popularmente de meme, né? Os jovens adolescentes sabem o que é um meme. Os irmãos mais antigos não devem conhecer bem essa palavra, não é do tempo deles, né? Mas são algumas figuras engraçadas que, quando construídas com uma frase engraçadinha, fica uma coisa assim inteligente, surpreendente. E eu recebi um meme daquela página Chapolin Sincero. E ele fala sobre esse versículo, pastor Geraldo. Ele fala assim: o maior desafio de amar o próximo. Ele conclui: o próximo. É difícil amar o próximo, ou não é? Quem acha que é super fácil amar, dá uma glória a Deus bem alto. Amar é fácil? Essa pessoa que está do seu lado, dá para você amar ela? Dá uma olhadinha para ela. Vê se dá para amar esse ser humano. Dá para amar? Não é brincadeira amar o próximo. Por isso que Deus nos convida para esse nível de relacionamento com Ele. Mateus capítulo de número 22 e o verso de número 39. Alguma irmã da nave lê para a gente bem alto? É o convite de Jesus para a gente. Mateus 22, 39. Pode ler, irmãs. Então, primeiro Jesus manda a gente fazer algo difícil: amar. Segundo, ele nos ensina quem deve ser amado, o próximo. Terceiro, ele nos dá o parâmetro para saber se esse amor é verdadeiro. Você deve amar ele como a si mesmo. É brincadeira isso, meus irmãos? Talvez a gente está disposto a amar o próximo do nosso jeito, mas amar o próximo como a si mesmo exige de nós uma renúncia maior. Obviamente, meus irmãos, o Senhor Jesus ele está forçando a linguagem para gerar em nós uma pergunta sobre a razão das nossas verdadeiras motivações. É muito difícil você chegar no nível de fato amar alguém como você ama a si mesmo. Então esse é um parâmetro para que o nosso amor seja alinhado por cima e não por baixo. O que Jesus está dizendo é: ame e não ame pouco, ame bastante, o máximo que você puder amar. Esse deve ser o padrão da igreja. A igreja foi chamada para andar na caridade. A igreja bíblica, a igreja do Novo Testamento, a igreja pela qual Jesus morreu, a igreja que Jesus vai buscar, é uma igreja que anda em amor. Isso é tão sério, e isso deve gerar em nós uma reflexão, porque sendo cristãos pentecostais, nós valorizamos as manifestações espirituais, muitas vezes colocando elas acima do amor. Mas quando Paulo foi tentar explicar o tipo de amor que Deus deseja encontrar na igreja, ele deixou o capítulo mais desafiador da Bíblia. Eu acho que esse capítulo me assusta mais que o Apocalipse. Porque quando eu olho para aquele capítulo, a minha carne treme. Porque eu sei que eu tenho que melhorar muito para que aquele capítulo seja o espelho da minha vida. 1 Coríntios 13. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, em 1 Coríntios 13, no versículo 1, 2 e 3,
Paulo procura corrigir uma visão nossa que coloca o amor sempre em segundo plano. Ele quer que a gente coloque o amor como uma prioridade da nossa vida cristã. Então ele nos corrige de 3 erros, 3 falhas que nós podemos cometer com respeito ao amor. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 até o verso 3. Todos irmãos encontraram? Quem achou, diga glória a Deus. Ele diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. O primeiro erro que ele quer corrigir em nós: não coloquem dons espirituais acima do amor. Não dá certo. É melhor um crente que ama do que um crente que manifesta os dons. E bom seria que as duas coisas acontecessem. Mas o que vai legitimar o meu cristianismo não são as línguas que eu falo, mas é o amor que eu demonstro. É o primeiro erro. Ele continua: eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, que é o dom de profecia, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. O segundo erro que ele corrige: o nosso saber, a nossa ciência não pode ser maior do que o nosso amor. Não é o muito saber que me faz cristão, é o muito amar que me faz cristão. É bom saber? É. Nós não podemos fazer apologia à ignorância. Mais do que nunca, a igreja tem que procurar conhecer de tudo um pouco, para se posicionar no mundo que tem o saber cada vez mais difundido, e a igreja tem que ter respostas. Mas muitas vezes, a melhor resposta que nós podemos dar ao mundo é o amor que nós demonstramos. Porque na igreja de Jesus tem amor. Você pode glorificar o nome dele por isso? Então, as suas línguas têm uma importância, mas o amor é maior. A sua ciência tem importância, mas o amor é maior. Ele continua: eu poderia dar tudo que eu tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Os seus sacrifícios pessoais serão nada se eles não estiverem banhados em amor. Não adianta as horas que você passa de oração e de jejum, os programas de televisão que você não assiste, as coisas que você se abdica, se você passa do lado de alguém passando fome, você não é capaz de oferecer um prato de comida. A religião cristã não é uma religião de isolamento, é uma religião de vocação solidária e de amor. Nós precisamos ser como Jesus, que encontrava as pessoas nas mais diversas dificuldades, mas ele se compadecia sinceramente por cada uma delas. Deus chama você para o amor. Aleluia. Você é chamado para o serviço. Eu me recordo uma vez, eu trabalhava na Prisma Printer, lá no Jardim São José, perto da sede do Jardim São José. E nós tínhamos uma irmãzinha que trabalhava com a gente na limpeza de uma igreja independente. Irmã, como que era o nome dela, Jesus? Irmã Cleide. Nós tínhamos uma amizade muito bonita, muito bonita. Ela sempre vinha perguntar as coisas para mim, tirar algumas dúvidas, e ela também compartilhava coisas lindas que ela vivia. Era uma mulher de oração, envolvida com o círculo de oração da sua igreja, mas era uma irmã que passava aprovações financeiras enormes, enormes. E eu me recordo que um dia eu percebi que ela estava muito abatida, e eu fiquei preocupado, perguntei, irmã Cleide, o que está acontecendo? E ela compartilhou que ela estava sem nada em casa na comida. E eu me recordo que aquilo mexeu comigo bastante. E eu aproveitei o horário do almoço, nós tínhamos um mercado perto, e eu fui ali e comecei. Nunca tinha feito compra na vida, pastor Geraldo. Não era casado, ainda não entendia da arte de fazer compra. Mas eu comecei a pensar, o que será que essa irmã precisa? Aí peguei um item, peguei outro. E aí eu lembro que eu estava passando por uma gôndola. A gôndola ali de sobremesas. E eu bati o olho numa caixinha de gelatina, e eu não sei o que deu em mim, que meu olho ficou ali preso naquela caixinha de gelatina. E o Espírito Santo falou comigo: põe no carrinho. Eu falei: Jesus, a irmã precisa de arroz, põe no carrinho. Mas Jesus, deixa eu pegar, põe a gelatina no carrinho. E eu pus. Cheguei lá, final da hora do almoço, fui na cozinha onde ela estava, falei: irmã,
fiz o que Deus mandou, está aqui. Irmão Serginho não precisava disso, e ela manuseando, precisava. Ela manuseando, e ela pegou a caixinha de gelatina, ela olhou para o céu. Jesus, eu disse para o Senhor que eu estava com vontade de comer gelatina, Jesus. Isso vale mais que Nicicilândia. Isso vale mais que profecia. Isso vale mais que tudo. Porque naquele momento ficou palpável para mim que existe um Deus que vê a dificuldade de um e revela para o outro, para que o elo do amor se fortaleça e a glória dele apareça. Olhe com atenção para o seu próximo. Deus vai revelar o sofrimento dele para você. É Deus, aleluia. Tira os olhos de você mesmo e comece a olhar sinceramente para o teu próximo. Haverá situações que você não vai poder ajudar. Tem situações que Deus nos dá a chance de ajudar. Tem situações que a gente não consegue. Mas seja orando, seja estendendo a mão, seja procurando alguém que possa fazer alguma coisa. Faça o bem enquanto é tempo. Porque Deus chamou você para o serviço. E o que é o serviço da igreja? Amar o próximo como amamos a nós mesmos. Deus exalta o amor acima de todas as virtudes. E eu quero perguntar para você, irmão, o que você tem feito para transformar o mundo ao seu redor? A gente às vezes fica tão preocupado com o céu que a gente se esquece que Deus deixou um papel para a gente na terra. Até Cristo voltar, eu tenho o papel de transformar esse mundo em um lugar melhor. Não, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai. Mas aonde a igreja está plantada, a sociedade muda, a rua muda, as pessoas mudam. Porque o amor que eu demonstro transforma tudo ao meu redor. É Deus, aleluia. Então pense no céu, mas trabalhando na terra. E assim você não vai ficar infrutífero na obra de Deus. O chamado de Deus não se resume ao púlpito. O chamado de Deus não se resume aos apartamentos da igreja. Aí fora tem um espaço enorme para você trabalhar, alimentando o faminto, visitando encarcerados, socorrendo doente, procurando aqueles que estão aí em casas de repouso, de recuperação, com um abraço, uma palavra amiga. O dia que nós olharmos para a sociedade e vermos ali um campo para trabalharmos, nenhum crente mais vai reclamar que não tem oportunidade na igreja. Verdade. Tem muito para fazer, só que lá fora tem poucos que estão dispostos. Mas o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Eu tenho um trabalho com você lá fora também. Aleluia. Quantos querem mergulhar nessa obra que Deus nos chama agora, em nome do Senhor Jesus? Então eu fui chamado para a adoração, é o primeiro propósito da minha vida. Eu fui chamado ao serviço, é o segundo propósito. Eu também fui chamado para a evangelização. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 16. Então eu faço a vontade de Deus quando eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu faço a vontade de Deus quando eu amo o meu próximo, o máximo que eu puder amá-lo. Eu faço a vontade de Deus quando eu me dedico à evangelização. Todos os cristãos têm que fazer esse trabalho tão importante de espalhar a boa notícia do Evangelho. Marcos capítulo 16, do verso 15 até o verso 16. Quantos irmãos encontraram? Digam amém. Algum obreiro aqui à minha retaguarda, leia para a gente, por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Interessante que a última instrução de Jesus, ela deve ser a prioridade para a igreja, não é? Foi a última instrução que Jesus deu, a ordem para a evangelização, a grande comissão. E essa deve ser a nossa prioridade. Nós temos o papel de espalharmos a boa notícia da fé o máximo que nós pudermos. Um cristão precisa elaborar com criatividade, com empenho, com dedicação, maneiras para partilhar a sua fé com o seu semelhante. Você precisa pedir para Jesus te ensinar como que você pode fazer para partilhar o Evangelho. Alguns partilham o Evangelho sem usar recurso nenhum. A própria vida dele é uma carta escrita do poder da graça de Deus à salvação.
Mas nós também precisamos entender que a sociedade se fragmentou de tal modo que existem pessoas certas que Deus chamou para o seu reino, que vão ser usadas para trabalhar com determinados grupos de pessoas. Então, por que Deus deu para alguns irmãos a possibilidade de estudar mais, de se preparar mais, de se qualificar mais, para que, ocupando posições melhores, eles possam atingir o alto escalão da sociedade? Porque nós temos pessoas que são extremamente dóceis, de bom trato. Meu sogro, por exemplo. Gente, irmão Edson, ele é terrível. Eu fico conversando com o irmão Edson às vezes. Aonde ele chega, ele faz amizade. Ele tem uma facilidade para puxar papo com as pessoas, que eu fico bobo. Na fila do mercado, ele faz amizade. No cemitério, ele faz amizade. Aonde ele vai, ele faz amizade. E o interessante, ele começa a conversar e não dá 10 minutos, já entra Jesus na conversa dele. Tanto é que o apelido dele é pastor. Aonde ele vai, ó pastor, ó pastor. Então por que Deus te fez do jeito que Ele te fez? Porque através de você, um determinado tipo de gente vai ouvir o Evangelho da salvação. Não tem alguma irmã aqui que gosta de fazer bolo? Levanta a mão, as boleiras da igreja. Levanta a mão quem faz bolo aqui. Levanta a mão bem alto, vocês estão com medo de eu pedir bolo para vocês? Isso. Você já pensou o poder que teria? Vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica porque quando eu falo de evangelização, o que o assembleano pensa? Folheto, Bíblia debaixo do braço, domingo à tarde. E a gente pensa que evangelização é só isso. Irmãs que fazem bolo, a sua vizinha gosta de comer bolo. Por que você não leva bolo para ela? Ô, vizinha, vim trazer um bolo para você. Mas por que, vizinha? Não é data de nada. O que você está comemorando? Eu estou comemorando o fato que Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele me amou tanto que Ele me tocou no coração para trazer isso para você. Olha lá, plantou a semente. Plantou a semente. Chegou um cliente novo lá na sua loja, faz um desconto bom para ele lá. Dá uns 10% de desconto para ele. Mas por que você está dando desconto? É porque Jesus tem sido tão bom para mim, que eu quero ser bom para você também. Mas como que Jesus sendo bom para você? Me explica isso. Ele morreu na cruz para me salvar. Eu era cego, agora eu vejo. Então o bem que Ele me fez eu quero fazer para você também. Ideias para evangelização. Ideias. Pensa de que maneira Deus pode te usar nesse sentido. E olha, Deus te deu dons espirituais e talentos naturais que facilitam o trabalho de evangelização. Estou vendo a Kelly lá em cima. Glória a Deus, seja bem-vinda, Kelly. A sua casa aqui, viu, a transferência lá, já acabou já o prazo de validade, tu trata de voltar. A Kelly canta. Olha que canal. Às vezes eu vejo a Kelly postando vídeos de louvores que ela canta no Facebook. Se você ver um vídeo lá, você vai ver que teve 3.000 visualizações. Você acha que foi 3.000 crentes? Não foi. Muita gente que não conhece o Evangelho viu uma moça jovem cantando e parou para ouvir. E foi surpreendido que era uma música religiosa. Mas a afinação era tão bonita que ele escutou a música inteira. E aquela semente foi plantada no coração. De que maneira você pode partilhar o Evangelho com os talentos que Deus deu para você? Você precisa criar um propósito na sua vida de ganhar pelo menos alguém para Jesus por ano. Coloque no seu coração: Jesus, eu não vou sossegar se eu terminar o ano sem ter trazido alguém ao conhecimento da fé. E você começa a orar por essa pessoa. Jesus, eu quero ganhar essa pessoa. Jesus, eu quero ganhar essa pessoa. Jesus, eu quero ganhar essa pessoa. Eu tive uma experiência com Deus engraçada, uma evangelização passiva. Trabalhei no Grupo Primavera, ali no Jardim São Marcos, alguns irmãos que talvez conheçam, por 5 anos, de 2008 até 2012. E nós tínhamos ali uma oficina de artesanato e várias mulheres ali. E muitas vezes, como eu fazia o trabalho de arte final, eu preparava as estampas das bonequinhas que elas faziam, de algumas peças. E todas as vezes que eu ia lá, de vez em quando alguém falava: ô Sérgio, ora por tal coisa. Ora por tal coisa. E ali a gente falava um pouco do Evangelho. Às vezes brincava, fazia uma brincadeira para tentar abrir o coração das pessoas. Saí da entidade em 2012, voltei a prestar serviço para eles no ano passado. Mas nesse período, não me engano, foi no final de 2015, uma das artesãs me encontrou no Facebook e mandou uma mensagem para mim: Sérgio, eu queria te contar uma coisa. Eu falei: o que você queria contar para mim?
eu comecei a ir na igreja. Eu fui visitar uma igreja e olha, eu entrei lá dentro, o pastor falou a minha vida toda. Senti uma paz tão grande no coração e olha, aceitei Jesus como meu Salvador. Estou me preparando para me batizar. Meu marido está indo para a igreja também. E eu não entendi por que ela estava me contando aquilo, porque ela estava partilhando comigo. Até que eu associei. Numa das vezes que eu fui na oficina de artesanato, alguma coisa que eu fiz deixou semente no coração dela. E ela então sentiu-se no dever de comunicar para mim que aquela mensagem tinha nascido no coração. Espalhe o Evangelho enquanto é tempo. Leve o Evangelho enquanto é tempo. Você nunca sabe o que Deus pode fazer através de um ato seu de comunicar a boa notícia de salvação. Você pode ganhar o próximo avivalista da igreja. Você pode ganhar o próximo grande teólogo da igreja. Então pregue em tempo e fora de tempo. Mas pastor Sérgio, eu não tenho capacitação teológica para pregar. Quem disse que precisa? Um dia foram brigar com o cego, o paralítico que Jesus tinha curado. Mas por que você está andando? Eu só posso falar uma coisa para você. Eu era paralítico, agora eu estou andando. O homem que me curou falou: você tem que levantar e você tem que andar. É assim que você partilha. Faça como os personagens da Bíblia. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era leproso e agora eu estou limpo. Eu era paralítico e agora eu ando. Eu era uma pessoa sem sentido na vida, mas agora Deus me deu família, me deu paz, me deu alegria. E o mais importante, me deu salvação eterna. Fale o que Jesus fez na sua vida. As pessoas não entendem as nossas doutrinas. Nós entendemos as doutrinas. As doutrinas são reveladas para nós, não para quem está lá fora. Mas elas entendem o que Jesus fez na nossa vida. Entendem. Eu posso contar que meu pai ficou 9 meses numa cama, mas Jesus curou ele e colocou ele de pé. Eu posso contar que minha mãe estava sofrendo enfisema pulmonar e até o pulmão dela cortado fora. Mas no culto nessa igreja ela foi curada para a glória do nome de Jesus Cristo. Então Jesus faz coisas extraordinárias. Você só tem que espalhar a notícia do que Ele está fazendo. Quantos querem ser ganhadores de alma que adoram o nome de Jesus Cristo? É por isso que o pastor faz o culto mais um. Para você trazer alguém que você está evangelizando para cá. Para depois de ouvir o que Jesus fez na sua vida, ele poder ouvir uma mensagem embasada no Evangelho. E então decidir-se voluntariamente por crer no Senhor Jesus. Por isso, quando você ouvir um apelo na igreja para trazer um visitante, se você é um crente que realmente quer fazer a vontade de Deus, está aprendendo quais são os propósitos de Deus para a sua vida, se empenhe nisso. Fique triste se você não conseguir trazer um visitante na igreja. Deus chama você para a evangelização. Amém, meus irmãos? Nós somos chamados para isso. Nós também precisamos, além de amar a Deus, que é o primeiro propósito, amar o próximo, que é o segundo, evangelizar, que é o terceiro. Nós precisamos sinceramente nos dedicarmos a discipular pessoas para que elas alcancem a maturidade cristã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20. Eu preciso adorar a Deus, servir meu irmão, evangelizar e formar os discípulos que eu ganhei, para que eles sejam maduros na fé. Mas pastor, isso não é o trabalho do curso do discipulado da igreja? Não. Isso não é o trabalho do senhor, do pastor Geraldo, do pastor Natália dos presbíteros? É nosso trabalho também, mas é seu trabalho também. Você também tem uma missão importante em ajudar pessoas a atingirem uma estatura sadia na sua fé. Mateus 28, do verso 19 ao 20, todos os irmãos compraram? A Escritura Sagrada diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Você percebe que Marcos 16 é a ordem para a evangelização, mas Mateus 28 é a ordem para o discipulado. Não é a mesma coisa. Com a evangelização eu ganho, e com o discipulado eu formo. Formo e firmo.
forma o caráter cristão e firma os pés na rocha, para que cresça saudável na presença do Senhor. Deus deseja que cada crente seja maduro na fé. Quantos irmãos aqui gostariam de fazer parte de uma igreja que é madura na fé? Dê glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que Deus foi muito sábio, irmãos, muito sábio, quando Ele deu a forma para os fundadores da nossa denominação. Muito sábio. Porque tradicionalmente as igrejas têm uma reunião só de ensino sistemático. Quase todas as igrejas têm só escola dominical para isso. A Assembleia de Deus tem a escola dominical e tem o culto de ensino também. Olha que maravilha. Se você quiser ser maduro na fé, Deus te dá duas oportunidades para você ter o seu crescimento espiritual dentro dessa casa de oração. Você tem as reuniões de terça, onde a palavra é explanada, a palavra é ensinada, e você tem a escola bíblica dominical. Você precisa sinceramente esforçar-se para fazer parte disso, para estar participando dos cultos de ensino e também ser um aluno assíduo da escola dominical. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos querem crescer na fé aqui de verdade, sinceramente? Quer crescer na fé? Levanta a mão o máximo que você puder. Glória a Deus. Quantos querem cumprir o chamado de Deus para a sua vida? Levante sua mão bem alto para glorificar a Deus. Quantos querem ser maduros na fé a ponto de não titubearem em circunstância nenhuma? Aleluia. Não é o que parece. Não é o que parece. Porque na escola dominical muitos de vocês não vêm. Ah, mas eu não tenho mais nada para aprender, pastor. Eu sou antigo de fé. Eu também sou. Também sou há 20 anos já nessa lide. E não sei nada ainda, não. O senhor deve precisar aprender alguma coisa, pastor Geraldo? O senhor precisa aprender alguma coisa ainda? Tudo. Eu estou nessa escola do senhor, por isso que o senhor é meu professor. Eu também penso assim. Alguns dos senhores aqui não tem mais nada para aprender? Todos nós. Sabe uma cena bonita que você vê? Acessa lá a página do Facebook lá da nossa igreja mãe, lá em São Paulo, Belém. O pastor Zé Velho está sentado na sala de aula aprendendo com os obreiros dele. Bonito isso. Bonito. Bonito. Ele quer aprender. Um homem do gabarito dele. 30 anos à frente dessa igreja. À frente da convenção. Mas ele está envolvido com o ensino. Ele quer aprender, quer que os seus obreiros aprendam. Irmãos, nós precisamos decidir firmemente nos dedicarmos a aprender a palavra de Deus. Não duvide disso. Essa palavra talvez soe um pouco pesada para você, mas observe aqueles que se afastaram da fé. Eles não estavam às terças aqui no culto, não estavam na escola dominical. Muitas vezes o que buscavam eram essas coisas místicas, né? Buscavam as revelações, buscavam as profecias, mas quando a luta chega, irmãos, revelação e profecia não segura ninguém na igreja. Mas a palavra de Deus nos mantém firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar preparados. E eu lanço esse desafio para vocês. Vamos nos envolver no sentido de sermos maduros na fé, crescendo no conhecimento de Deus, procurando entender o caminho de Deus, a exposição da Escritura como uma ferramenta para atingirmos a maturidade da fé. Entender que Deus deu à igreja ministros também para ensinar o rebanho. Se você ler Efésios 4, verso 10, verso 11, verso 12, você vai ver que é uma determinação de Deus que as ovelhas do rebanho de Deus sejam apacentadas por ministros que o próprio Deus dá para a igreja. Então, se você não segue as orientações do pastor que Deus deu para você, seja o pastor Sérgio ou qualquer outro que venha para essa casa, você está dizendo não para o método que Deus determinou para te fazer crescer. Então, a ovelha que não segue o pastor não está qualificada para ser ovelha. Você precisa receber instrução de bom grado. Talvez você não entenda naquele momento o caráter da instrução, mas ele vai fazer sentido quando você andar ladeado com o seu pastor, ladeado com o seu líder. Vai fazer toda a diferença. Quantos querem crescer na fé aqui? De verdade. Amém. Seja amigo do seu pastor. Seja amigo do pastor Sérgio. Seja amigo do pastor Geraldo. Seja amigo do pastor Natalino. Seja amigo do presbitério da igreja. Faça amizade com essas pessoas que Deus colocou na congregação para apacentar vocês. Quando você é amigo dessas pessoas aqui,
você vai ser socorrido, você vai ser instruído, você vai ser orientado. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Mas também tem um aspecto da maturidade cristã que é o mais difícil de todos. E nenhum de nós gosta quando Deus usa isso para ensinar a gente. É quando Deus usa as nossas relações interpessoais para formar o nosso caráter em Cristo. Sabe por que a igreja tem problema? Quem aqui sabe que na igreja tem problema? Dá uma glória a Deus bem alto. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe igreja sem problema, viu? Se você quiser crescer na fé, coloca o quanto antes na cabeça que se tem um lugar que tem problema, é dentro da igreja. Aqui dentro tem, e muito, e muito. Aqui só tem gente, não tem um anjo. Não tem um anjo aqui. Não tem um anjo. Eu acho que a minha esposa é um anjo. Eu acho ela um anjo. Eu te amo, viu, minha magrelinha? Não é? Mas fora ela, eu acho que não tem nenhum. Então a igreja só tem gente. É composta por pessoas. E onde tem gente, tem problema. E por que tem problema? Porque Deus quer que nós exercitemos a nossa maturidade cristã. Suportando, perdoando, tolerando, encorajando, apanhando. Ou não? Quem aqui já apanhou dentro da igreja? Quem aqui já foi moído na igreja? Quem aqui já foi alvo de fofoca na igreja? Todos nós. Todos nós. Isso desqualifica a igreja? Sim e não. Seria bom que não tivesse. Mas tem. E se tem, Deus quer usar isso a nosso favor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não tivesse sido vítima de tanta pancada, de tanta injustiça, de tanto problema, de tanta calúnia, você não teria a maturidade que você tem, a estrutura que você tem. Porque as lutas deixam a nossa musculatura espiritual mais forte. Você pode olhar para trás, quanta coisa que você passou, quanta situação que você venceu. Já não é qualquer tempestade que te derruba, porque Deus usou os problemas na igreja para te fazer mais forte. E o mais gostoso é que hoje você está aqui, crente em Jesus. A pessoa que te feriu está aqui também, crente em Jesus. Vocês conseguiram pôr uma pedra, continuar caminhando, e com isso vocês mostraram o que Deus quer que a gente mostre, que o que nos une é maior do que o que separa a gente. Então eu convivo qualquer igreja cristã com pessoas que me amam e com pessoas que não me amam, mas todos nós estamos debaixo da cruz do Senhor Jesus Cristo, e é isso que importa. Glória a Deus. Simples assim. Então pare de ficar sendo dodóizinho, espírito de porcelana. Ai, o Aguinaldo me saudou. O Aguinaldo curte tudo que o pastor posta, mas ele não curte nada que eu posto. Ai, o pastor Geraldo me cumprimenta. Quando eu passo na porta, ele vira o rosto. Para com isso em nome de Jesus. Jesus querido. Para com essa criancice. Para de procurar defeito. Para de procurar problema. Isso é doença. Isso não é santidade. Isso não é maturidade. Isso é doença. Isso é amargura. Isso é depressão. Isso é depressão. Isso é coisa de perdedor. E você não foi chamado para perder. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Tenta entender o outro lado. Tenta ter um olhar de misericórdia. Por que aquele irmão fez isso? O que será que esse irmão passou? Para talvez estar amargo. Para talvez estar apático. O que esse irmão está passando? Ao invés de julgar a atitude dele prematuramente, tenta se colocar no lugar dele. Quantas coisas que você enfrentou para chegar aqui hoje? Quantas situações? Quantas buchas você teve que enfrentar para chegar aqui hoje? Mas você chegou. Talvez não tenha um sorriso no rosto, porque você não tem mais força para sorrir, porque você está moído. Mas Deus te trouxe aqui. E moído como está, você vai ser abençoado pelo Deus que manda na casa. Então, vença essa síndrome de dodói, esse espírito de chaninho. Para de querer carinho. Chaninho. Para com isso. Isso é criancice.
Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Entenda que está todo mundo aqui participando de uma mesma jornada pesada e que de vez em quando a gente vai se estranhar. E quando se estranhar, não leva para o lado pessoal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e contra potestades. Às vezes o que você viu não é a realidade. Às vezes o adversário plantou para você uma sugestão negativa sobre alguém e você acreditou, porque o objetivo dele é me separar de você. Então, antes de você tomar uma atitude por um estímulo que você recebeu, peça para Jesus colocar colírio ungido no seu olho. Deus, me faça ver de fato o que está acontecendo. Quando você abrir os olhos espirituais, você vai ver o problema desse tamanho. E Deus maior do que o universo. Glória a Deus. Deus quer ser maior do que o universo na tua vida. Mas o tamanho de Deus é proporcional ao tamanho que você dá o problema. Se você deixa o problema grande, você vai ver Deus pequeno. Mas se você olhar para o problema com coragem, com ousadia, com fé, você vai ver Deus grandão. E o Papai do Céu é grandão. Glorifica o nome dele nessa noite. Então Deus usa muito isso. Então, deixa eu entregar para você uma profecia de olho aberto. Até a volta de Jesus você vai se decepcionar tanto. Você vai passar tanto problema, tanta luta, você vai ser incompreendido tantas vezes. Nossa, vocês não deram glória a Deus com essa profecia? Glória a Deus. Nem sei, Aguinaldo, dando glória a Deus para me ajudar? Me ajuda, Aguinaldo, por favor. A vida é assim. Viver é sofrer. Viver é sofrer. A vida não é fácil, no mundo é as aflições. E eu acho que João ficou com medo de escrever. Algumas delas vão ser na igreja. Vai ter. Mas Deus vai te fazer passar por todas elas. Por todas elas. Glória a Deus. E você vai se tornar um crente mais forte. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus? Então, cabeça no lugar. Então você foi chamado para a maturidade cristã, para ser ministrado, para ministrar. Através da nossa maturidade, da nossa tolerância, do nosso encorajamento, nós crescemos e nós fazemos o nosso irmão crescer também. E por fim, o quinto propósito de Deus para a nossa vida: você foi chamado para viver em comunhão com os irmãos. E esse é o maior desafio nosso. Verdade. Posso ser sincero para você? Amar Deus não é tão difícil. Amar o próximo não é tão difícil. Evangelizar, pastor Geraldo, não é tão difícil. Suportar aflições para atingir maturidade cristã não é tão difícil. Agora, viver como família de Deus não é fácil. Não é fácil. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 19. Aleluia, Jesus. Jesus, querido e santo. Efésios 2,19. Todos os irmãos encontraram? Amém. Então, algum obreiro, lê para a gente em alto e bom som. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, aleluia. Concidadãos dos santos e da família de Deus. Você foi chamado para viver em família, em comunhão. Em comunhão. Abraça esse crente que está do seu lado. Põe a mão no ombro dele. Diga para ele: é assim que Deus quer a gente. Deus não está preocupado com a qualidade vocal do coral da igreja. Deus não está preocupado com a retórica do pastor. Deus não está muito preocupado com o som bonito que a gente tem, com essa tela bonita. Isso aqui é importante. São ferramentas. Mas Deus está sinceramente preocupado se nós somos uma família. Sinceramente preocupado. Não existe cristianismo sem comunhão entre os irmãos. Não existe. Não, pastor, eu decidi que a igreja está num estado tão deplorável que eu vou viver minha fé à parte.
Eu vou assistir o culto e depois eu vou embora para minha casa. Eu não quero me relacionar com ninguém, não quero participar de nada que a igreja faz, porque está tudo errado e eu quero me preservar. Isso é perverter o propósito de Deus, gravemente. Não é à toa que esse é o primeiro passo para a depressão, esse é o primeiro passo para doenças psicossomáticas, esse é o primeiro passo para você naufragar na fé, esse é o primeiro passo para você perder as cores na sua vida, esse é o primeiro passo para você morrer espiritualmente. Deus determinou que o crescimento espiritual ocorre em comunhão. Não está determinado. Não tem um conceito humano observável, identificável, que perverta uma declaração de Deus. Deus determinou que o nosso crescimento ocorre em comunhão uns com os outros. Então, se você quer crescer, você deve se envolver, e se envolver com todos os irmãos da fé. A gente precisa batalhar, é uma utopia, eu sei que é, mas a gente deve persegui-la, de conhecer intimamente cada membro da congregação. Você conhece o nome e o sobrenome de cada irmão da igreja? Eu estou tentando, estou exercitando. Aguinaldo Brito, Marcos Veiga, Samarone Melo, Natalino, não lembro o sobrenome. Oi? Aquino, eu nunca mais esqueço, que é difícil. Lima, Geraldo Argimiro, Marcelo Silva. Você conhece? Você conhece o nome e sobrenome de quem está do seu lado aí? Olha para ele. Mas você conhece o do Justin Bieber? Mas você conhece do ator da novela que você assiste quando devia ver que você é crente? Você sabe onde ele mora, você segue ele no Instagram, que eu sei. Você curte o que ele posta. Você curte tudo que o Neymar posta. O que o pastor Sérgio posta, não curte. Mas o que o Neymar posta, curte. Você percebe que a gente tem abertura para ter comunhão com os de fora, mas a gente coloca 1 milhão de filtros para ter comunhão com os de dentro. Por quê? Porque nós não entendemos que o nosso crescimento espiritual só acontece em comunhão. Em comunhão. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. No Pentecoste, não está escrito que o santo foi cheio do Espírito Santo. Foi escrito que todos foram cheios do Espírito Santo. Porque o negócio de Deus é com todos. E se você não estiver sinceramente disposto a viver em comunhão com todos, você está pervertendo o propósito de Deus para a sua vida. E o seu crescimento espiritual, ele vai ser estagnado, interrompido e aniquilado. Atos capítulo 2 e verso 42 é a última leitura. Atos 2 e 42 é o retrato do que aconteceu com a igreja primitiva. Aquela primeira comunidade, o que havia nela de tão extraordinário? Se você ler Atos 2, do 42 até o último versículo, você vai ver que os 5 propósitos que eu apresentei aqui são descritos lá, claramente. Mas em especial, porque o Espírito Santo é muito inteligente, ele deixou essa questão da comunhão em evidência, para não termos dúvida que só seremos a igreja de Jesus se humildemente abrirmos mão de todo orgulho que nos afasta e vivermos em comunhão uns com os outros. Atos 2 e 42, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, não perdia culto de ensino nem escola dominical, e também se dedicavam à comunhão. Não tinham comunhão apenas, dedicavam-se à comunhão. Irmão, está na hora da gente estourar a bolha, quebrar os muros e começar a construir pontes uns para os outros. Quanto mais pertinho a gente estiver, mais evidente será a glória de Deus nessa casa aqui. Mais pecadores serão transformados,
mais novos convertidos e velhos convertidos batizados do Espírito Santo. Mais dons espirituais acontecerão e se manifestarão na igreja. Se não está acontecendo, é porque a nossa comunhão está fragilizada. Mas Deus está dizendo para essa congregação pela palavra: você foi chamada para viver em comunhão. Você foi chamado para ser a família de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.